E aí, pessoal, vamos lá? Ó, hoje eu quero ler com vocês Romanos 5, né? Que, assim, para mim é muito decisivo esse capítulo, quando ele fala da salvação, quando ele fala da paz que temos com Deus. E assim, o que eu vejo muito nos dias de hoje é o seguinte: as pessoas acham que elas pecaram, né, tal qual Adão, ou que o pecado dela separa a gente de Deus de uma tal forma que não tem salvação. Eu vou ler o capítulo de Romanos 5 e peço assim, ó, vou deixar esse vídeo no YouTube, então eu vou pedir para você compartilhar, deixar o seu like e que me ajude a fortalecer esse canal para que outras pessoas possam estar tendo acesso à Bíblia, para que outras pessoas possam ter acesso a Deus. Tá? É uma forma minha de transbordar aquilo que Deus colocou na minha vida. Hoje está meio frio, então vamos esquentar os nossos corações com a palavra de Deus. Peço que você não olhe para as minhas falhas, mas que você se atente ao texto das Escrituras e dentro dela tá o resumo da nossa fé ou aquilo que a gente deve buscar de verdade, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui em Romanos 5, eu vou ler o texto todo primeiro e depois eu vou falando com vocês aquilo que for tocando no meu coração, porque eu não faço script, eu não coloco uma pauta daquilo que eu vou falar, eu simplesmente vou e falo, eu transbordo aquilo que Deus tem para minha vida e quero que chegue até você da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, Romanos 5, começa lá assim, ó. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa, para mim já começa demais. Fala assim, ó, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então já para mim já começa por aí e aqui já é taxativo o texto, né? Aí no 2. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha só. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Olha, eu vou ler de novo. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Jesus, nós seremos salvos da ira por ele. Nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gente, isso é demais. E não somente isso, mas também nos regozijamos em que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Só para exemplificar. Então a gente estava, vamos dizer, de mal de Deus, não é bem essa palavra, mas a gente estava afastados de Deus e Cristo morre e nos reconcilia pela vida dele com Deus. Então a gente voltou a ter acesso com Deus, beleza? Por Cristo. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Pegaram? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. No 13. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como a transgressão por um só homem, ou por um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Olha que demais. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, nossa, isso é demais. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação devida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um em muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse. Então, para que a lei veio, a lei de Moisés, ela veio para que a transgressão fosse realmente escancarada, para que a gente pudesse ver. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler de novo, para que fique bem claro. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a Bíblia fala diversas vezes que nada pode nos separar do amor dele, do amor de Deus. E muitas vezes a gente coloca o pecado que ou mesmo Adão cometeu, ou as falhas que a gente comete no dia a dia, ou aquilo que a gente acredita que seja pecado, a gente coloca isso como um escudo e uma barreira para que a gente possa ter um motivo para se esconder de Deus, tal qual Adão fez isso lá no paraíso. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Quando Deus vem na virada do dia falar com ele, ele fala assim: eu vi que você chegou e eu me escondi. Porque ele tem consciência de que o que ele tinha feito foi errado. Então a gente tem plena consciência dos nossos erros e a gente inventa uma maneira de se esconder de Deus através dos nossos pecados. Muitas vezes por vergonha, ou muitas vezes pela nossa maneira de ser. A gente tenta, tipo assim, a gente vê que Deus está olhando, a gente finge que não está vendo Ele. Seria mais ou menos isso, aquela olhada de lado assim, tipo... Você sabe que você está fazendo errado, mas você... Não que você não quer admitir, mas você não quer ser confrontado por aquilo. Então vamos lá. No texto, eu vou aqui no versículo 2, fala assim: o acesso à graça de Deus é um privilégio de todos os cristãos. A gente tem liberdade de entrar na presença de Deus o tempo todo. A gente pode entrar, a gente é filho. Já falei isso várias vezes no canal e já falei em vários vídeos. Nós somos filhos. Nós, tal qual o nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente tem um relacionamento de filho com Deus. Só que também às vezes a gente não aceita isso. A gente se coloca como servo, muitas vezes até humildemente nos colocamos como servos, tá? Mas às vezes a gente se coloca muito distante de Deus.
E Deus ele quer uma proximidade com a gente. Por isso que Jesus morre, ele dá a vida dele para pagar aquilo que Adão fez. Então, até a época de Adão, as pessoas morriam e boa. Jesus morre e volta e repara isso. Jesus nos devolve a presença de Deus. Então, você filho, você filha, não fica acanhado de falar com Deus. Não fica, é sério, não cria meio. Não deixa que as coisas te separem de Deus. Simplesmente vive esse amor de Deus e pare de ficar inventando histórias para se afastar de Deus ou se esconder de Deus. Deus ele te conhece, Deus sabe o que você pensa, o que você faz, o que você vai fazer. Se você está vivo hoje, você tem a sua vida hoje, você está vivo. Por mais errada que ela seja na face da terra, não importa aquilo que você está fazendo, Deus sabia que você ia existir e Ele te amou tanto que Ele deu o Filho dele para que você pudesse viver a vida do jeito que você está vivendo até agora. Mas que a partir desse momento, que a partir de agora você mude tudo isso. Que você entenda que você é filho de Deus e que nada vai poder te separar do amor dele. Nem transgressão nenhuma, nem o que Adão fez lá atrás, nada. Nada, nem aquilo que você fez hoje, nem aquilo que você está fazendo agora, não vai poder te separar de Deus. Não vai te separar desse amor porque Deus te amou primeiro, Deus te chamou primeiro. Antes da fundação da terra, Deus já te chamou. Então, aceite isso, aceite esse amor, que ele é de graça, é um dom gratuito. E se você nasceu sem pedir, você vai morrer sem pedir também. E nesse intervalo de nascer e morrer, que você ame a Deus por Ele ter feito você nascer, por Ele ter permitido que você nasceu, que você cresceu, que você viveu, que você entende hoje que tudo foi feito por Ele e para Ele. Você foi feito para Deus, por Deus e para Deus. Então, não tem gente que acredita que é do diabo. Mas se Deus criou todas as coisas, você automaticamente é de Deus. As suas atitudes, os seus erros, os seus pecados, aquilo que você fala, faz e pensa, não vão te separar de Deus de forma alguma. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala isso pra gente. Deixa eu passar aqui pelo 3, que fala assim, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência. Então a paciência que eu digo que está falando aqui é para que a gente possa viver na esperança de que Deus vai nos salvar, nós já somos salvos, aqueles que acreditam em Deus são salvos. As pessoas gostam de se condenar ao inferno. Por que isso? Porque foi criada uma cultura de que se você roubar uma caixa de fósforo e não pedir perdão, você vai para o inferno. A minha pergunta deixa eu ver se eu vou falar. Vou fazer. Minha pergunta para você é, se você é pai ou mãe, você tem um filho, você pede para ele não fazer tal coisa. Ele vai lá e faz. Você, pelo resto da sua vida, nunca mais fala com ele, nunca mais dá outra oportunidade para ele se desculpar, nunca mais vai querer o amor dele, nunca mais vai querer amar ele, simplesmente porque ele cometeu um ato falho. É isso? Você abandonaria as pessoas que você ama, porque elas erraram uma vez, ou que seja 1000 vezes. Você abandonaria as pessoas que você ama. Tudo porque você falou assim, não faça isso, a pessoa fez, e você simplesmente parou de amar essa pessoa no mesmo instante que ela errou. É isso? Você acha que o amor de Deus não é muito maior do que isso? Então, gente, não pense como a gente pensaria. Às vezes as pessoas erram com a gente se ofende e nunca mais fala com elas, nunca mais. Eu até entendo que em alguns casos a gente possa perdoar as pessoas, mas a gente não queira mais o convívio. E isso é normal. Tá? A gente pode se afastar das pessoas. Só que o amor de Deus, ele é um amor diferente, em que a gente não tem condições de mensurar isso, ou de pensar que Deus
ama mais a pessoa que anda boazinha dentro de casa, nunca saiu, nunca pecou, nunca falou uma palavra errada, nunca nada. E a gente acha que Deus ama mais essa pessoa que é quase perfeita aos nossos olhos, a nossa justiça, e Deus não ama as pessoas que cometem erros. Isso está errado. Tira isso da sua cabeça. Se alguém um dia te ensinou algo dessa forma, pensa nisso, nessa palavra que a pessoa te falou, que Deus deixa de amar alguém. Isso é totalmente improvável. O amor de Deus, ele não tem tamanho, altura, nada. Eu vou repetir isso pro resto da vida. Sinta-se amado por Deus. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando ele fala esse verdadeiro amor, não é o verdadeiro amor nosso para Deus, mas de Deus para nós. Então a gente não pode ter medo de perder a salvação que a gente adquiriu através de Cristo Jesus, por medo das coisas que a gente faz. Errar, a gente vai errar até o último segundo de vida. Enquanto você está vivendo, você está propenso ao erro. Você vai ter inúmeras chances de errar. Só que a diferença está no seu coração, naquilo que você faz, naquilo que você acredita. Se você acredita que você é amado de Deus, que você é filho de Deus, você vai viver uma vida diferente. Isso eu falo por experiência própria. A partir do momento que eu consegui tirar da minha vida a religiosidade de achar que pecado separa a gente de Deus, de achar que fazer as coisas erradas te separam de Deus, a partir do momento que eu consegui me livrar disso, eu entendi o meu relacionamento com Deus e a minha identidade e o meu propósito. A minha identidade é ser filho de Deus. É que eu sou filho de Deus. É que eu sou imagem e semelhança do Criador, como está em Gênesis 1:26. Não se esqueça. Então, sendo assim, se eu sou imagem e semelhança do Criador, eu me sinto amado por Ele. Porque se Ele deu o melhor para mim, que é a imagem e semelhança dele, o que mais eu preciso? Eu preciso me sentir amado. Eu preciso entender que eu sou amado. Que você é amado. Então não importa aquilo que você fez ou faz. O que importa é aquilo que Deus coloca para você, aquilo que Deus te deu. Porque fala, acho que é o capítulo 18. Deixa eu... Aqui, ó. No 8, fala assim, ó. Não, no 8 não. No 6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Nós seremos salvos da ira por ele. A Bíblia é taxativa, é categórica, não tem erro. Nós seremos salvos da ira por Jesus. Então não é pelo aquilo que você pensa ou quer, mas é sim por Jesus. Porque Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Toda a nossa conta já foi paga. Isso não nos dá o direito de pecar e errar e fazer aquilo que a gente quiser e bem entender. Mas isso nos norteia, nos dá uma direção de que se a gente errar, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Ele vai interceder pela gente. Através do Espírito Santo que nos foi dado. Onde que está falando? Eu lembro que eu acabei de ler aqui. Mas beleza. Porque se nós, deixa eu vir aqui no 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. A gente já recebeu, gente. A gente já recebeu, a gente estava separado de Deus por causa do pecado de Adão. Quando Jesus Cristo vem e morre, ele nos reconcilia com Deus.
Então, no 9, não resta dívida de ira nenhuma para aqueles que foram justificados por meio da fé em Cristo. Então, um meio de conseguir essa reconciliação é a fé em Deus, em fé em Cristo, tá? E se pela morte de Cristo a gente foi reconciliado com Deus, a gente tem mais garantias que essa salvação chegou até a gente por Cristo. Então é uma garantia que nós temos acesso a essa reconciliação com Deus, né? Deixa eu ver se é isso. Tá, beleza. Lá no 17, fala assim, ó. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, ou seja, de Jesus Cristo. Então a morte, ela prendeu toda a raça humana num reino. Eu acho que Hebreus, não lembro. Hebreus, ele fala isso quando escreveu a respeito de Jesus, que por sua morte na cruz, ele iria derrotar, né, a morte, ou o poder da morte, isso é, o diabo, e libertar aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Então, o medo de morrer era não ter salvação. A partir do momento que Jesus vem e acaba com isso, nós temos a salvação. Nós somos filhos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus. O pecado de Adão, lá no 18, né, o pecado de Adão, ele nos traz condenação, ao passo que a morte de Jesus, ela nos traz justificação, ela traz vida para todos os homens. E no 19 fala assim, porque assim como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Serão feitos justos, foram feitos justos. Então é assim, ó, no 19, quando fala assim, serão feitos, não se refere ao último julgamento, não está falando lá do julgamento final, como se a nossa salvação dependesse e tivesse pendente, tipo assim, talvez você seja salvo. Pelo contrário, ela fala que os cristãos serão feitos justos quando eles vierem à fé, quando forem à fé, quando chegarem à fé em Cristo. Entenderam? Que mais? Paulo mostra, né, que as pessoas chegariam à fé, né? Quando ele escreve nesse versículo, que as pessoas chegam, que muitos serão feitos justos. Então ele acreditava realmente que mais pessoas iriam chegar a Cristo e seriam reconciliáveis com Deus, ao amor de Deus. No 20, além disso veio a lei para que a transgressão abundasse. Beleza. A lei, ela ressaltou os pecados, né? Ela mostrou ela nos deu consciência do pecado, né? A lei até Moisés ali, ela nos deu consciência do pecado. E por isso fica assim, a necessidade de que tenhamos a graça de Deus. E a graça de Deus foi a morte de Jesus justificando os nossos pecados, e a gente, pelo meio da nossa fé em Cristo, a gente puder ser justificado, reconciliado com Deus e ter a salvação. Acho que é isso. Então, assim, se você hoje se sente distante de Deus, acaba de assistir esse vídeo, ora e conversa com Deus como se Ele estivesse aqui do seu lado, ou na sua frente, ou se ajoelha, não sei, se prostra. De alguma forma, você tem que ter acesso a Deus, você tem que acessar a Deus, você tem que se colocar diante de Deus mesmo com seus erros, falhas, pecados, e não ficar olhando para isso.
simplesmente ser aquilo que Deus te chamou para ser, que é filho dele, amado, onde ele deu Jesus Cristo para que você fosse reconciliado com ele e através dessa reconciliação você poder ter acesso a ele, como filho amado e filha amada que você é, tá bom? Toma isso nesse dia e que a partir de hoje a sua vida mude, porque você sabe que você tem um intermediador, Jesus Cristo, que te leva a Deus, que permitiu que você chegasse até Deus em qualquer circunstância, em qualquer fase da sua vida, tá bom? Fica aqui o meu abraço e até mais.